Estamos de volta e hoje nada mais, nada menos com um grande convidado, grande Yuri, para falar com a gente sobre contabilidade, PJ, pessoa física, se pode ser MEI, se abre empresa, como é que faz o financiamento, como é que consegue gerir essa estratégia financeira. E ele veio com informação que a gente estava aqui nos bastidores, que se eu soubesse disso há uns anos atrás, teria mudado muita coisa, viu? Então fique aí que vocês vão gostar demais. Quem está entrando, vão dizendo aí se o som está ok, se a imagem está ok, como é que está. A gente vê como é que está aqui a situação. Som, imagem ok. Natália por aí, boa noite. Boa noite. Deixa eu puxar para cá para ficar uma visão melhor. Miguel por aqui também. Tudo ok. Maravilha, maravilha. Então vamos lá. Bianca, boa noite. Show de bola. Bom, sem mais delongas, quem ainda... O som ok, show, beleza. Pessoal, convidem a galera, convidem seus amigos, convidem seus colegas de classe, engenheiro, estudante, recém-formado. A gente está fazendo isso aqui justamente para fortalecer a engenharia. A gente sabe os problemas que a gente passa na engenharia. Lá na comunidade a gente bate direto nessa tecla sobre desvio de profissão, sobre não ser bem valorizado, sobre a faculdade não mostrar para a gente que a gente precisa no mercado, e é isso que a gente quer fazer aqui. Então, quanto mais a engenharia for valorizada, melhor para todos, engenheiros, estudantes, por aí vai. Então, convide a todos, link na descrição, link lá no Instagram, link na comunidade, então compartilhe com eles, beleza? Sem mais delongas, vou chamar aqui Yuri para entrar. Grande Yuri, boa noite. Bom, Danilo. Tudo boa bem? Noite, tudo bem? Boa noite a todos. Como é que tá essa coisa? Maravilha. Pessoal, o áudio de Yuri tá bom? A imagem aqui para mim tá boa. Se o áudio estiver bom, vocês me confirmem que a gente vai fazer assim hoje. Aqui é conteúdo direto. Então, eu vou pedir para Yuri se apresentar e a partir daí eu já vou sair, vou deixar Yuri tocando o barco com vocês. Dúvidas, sugestões, vocês podem mandar no comentário que a gente vai estar aqui por trás gerenciando. Beleza? Yuri, pode começar se apresentando e dizer resumidamente um gostinho do que a gente vai falar aqui hoje. Bacana. Vamos lá, Danilo. Pessoal, boa noite primeiramente a todos e uma satisfação enorme poder participar desse projeto dos mentorandos, né, na EngPlay. Os meninos, quando me abordaram, falaram, Yuri, cara, você tem um tema legal, um tema que vai encaixar bastante aí com as nossas mentorias e vamos fazer conteúdo, vamos conversar com o pessoal. Eu falei, cara, demais, né? Então, assim, para quem não me conhece, né, eu me chamo Yuri, sou contabilista, né, por formação, mas temos algumas especializações na área da construção civil, então fiz algumas pós voltadas para a área da construção civil e um pé delas foi dentro da engenharia, né? Então, nós começamos aí com contabilidade nessa área, né? Lá assim que eu me formei, né? O que você falou? As faculdades não preparam, né? E você começa a enxergar as dores após, vamos falar, o dia a dia dos processos, né? Então, eu comecei a mexer com contabilidade de grandes incorporadoras, grandes consultoras, mas naquela pegada voltada para essa área administrativa, né? Recepcionava a documentação dos prestadores de serviço, fazia aquelas validações, e aí eu comecei a ver uma oportunidade muito grande para o meu segmento como profissional, que era literalmente a falta de informação que a galera tinha, né? Principalmente as pessoas, assim, aqueles empreiteiros, aqueles engenheiros mais novos, né? Então, o cara fechava um contrato com a incorporadora grande para fazer um determinado serviço ou para prestar um determinado serviço, né? E aí, literalmente, as incorporadoras faz um contratinho ali que elas já têm, vamos falar assim, de Ctrl-C, Ctrl-V, né? E manda pro cara. Aquele modelo padrão. Aquele modelinho padrão, o cara assina e nem vê, Danilo. O cara, tipo assim, fala lá, cara, olha, tá, tipo assim, o que é isso aqui que eu tô assinando? Eu quero só assinar e vida que segue, né? Só que aí vinha surpresas na hora do cara apresentar a documentação, e aí começava a vir as dores, né? E aí eu comecei a enxergar isso com bons olhos. Eu falei assim, cara, o mercado é carente, o mercado precisa de informação, a gente precisa ajudar esse pessoal, né, vamos falar assim, essa classe, né, a performar melhor, a ter resultados com mais coerência, com mais exatidão naquilo que eles estão fazendo. E aí veio a ideia, né? Eu saí da famosa CLT e tive a ideia de empreender, né? Uma ideia maluca, mas é uma ideia boa, né? Sim. É uma ideia sempre boa, cara. Eu falo assim, é só empreendendo para você sofrer, mas se alegrar ao mesmo tempo, né? Duas maneiras de
é uma relação de amor e ódio o tempo inteiro, né? Perfeito. Mas é muito bom, é gratificante. E Ô, foi como Yuri, nós então, criamos quer a dizer, responsabilidade. pronto, quer dizer que hoje o foco do seu escritório é engenharia, construção civil, no geral. Perfeito, Danilo. Engenharia civil. Hoje o nosso escritório ele é 100% construção civil de maneira geral. Quando a gente fala construção civil, aí a gente engloba construtoras, incorporadoras, os escritórios de engenharia, os escritórios de arquitetura, né? Escritórios imobiliários, né? Que às vezes vários corretores juntos formam sua imobiliária, né? Então nós temos também loteamento na carteira. Então, assim, hoje a gente respira construção civil 24 horas por dia. Então, a gente fala essa mesma língua, a gente consegue falar a mesma língua que o cliente. Por quê? Porque o cliente nos traz sempre essa mesma demanda, né? Então, eu brinco. Cara, quando o cara chega aqui e começa a falar de ICMS, que quer saber se eu vou pagar substituição tributária na compra da mercadoria, eu falo, cara, para que eu não sei nem o que você está falando. Mas você é contador. Eu falo, cara, eu sou contador, mas é de construtora, de construção civil. Eu não sei nada de CM. Muito bom. Vou te indicar um amigo aqui, pelo amor de Deus. E como você comentou, a gente, quando conversou com você, disse que foi muito a calhar, porque na comunidade, vou até contextualizar para daí deixar você também tocando o barco aqui. A gente teve recentemente a gente conversa sobre muitos temas lá, tudo voltado para engenharia civil e construção civil. E surgiu muito a respeito de CLT, PJ, de uma vaga que estava disponível, que era 10 mil, mais de 10 mil salário, só que o pessoal, mas a CLT aí já come 29% do salário, quando vai ver não sobra nada para a pessoa. E aí, durante a conversa, você comentou, mas dá para fazer um planejamento. Se você for PJ, você consegue algumas reduções, isso e aquilo. Então, a partir daí, a gente disse, poxa, vamos então convidar Yuri, em vez de falar para Danilo e para Lucas, para falar para essa galera também passar um parâmetro legal. E você ainda trouxe uma coisa a mais, que foi a respeito do questão de financiamento, conseguir uns financiamentos mais em conta, que você consegue ali constrói sua primeira, vende, e você vai mostrar uns cálculos que dá para tirar uma renda muito boa fazendo isso. Então, quem tiver por aqui, tenho certeza que vai gostar demais. Qualquer dúvida, como comentei, pode deixar aqui embaixo, que eu estou aqui de olho. Puxo aqui, mando para Yuri também. Yuri, qualquer coisa é só você chamar. Vou deixar aí você dando a introdução. Se quiser falar mais alguma coisinha antes de começar, pode ficar à vontade. Estou me retirando aqui, mas o palco é seu. Beleza? Obrigado, beleza, então. Perfeito. Então vamos lá, né? Vamos fazer conteúdo aqui. Pessoal, boa noite. Para quem está chegando aí agora, né, na nossa mentoria, eu me chamo Yuri, sou contabilista, tenho uma empresa de contabilidade que chama Real Contabilidade, contabilidade especializada somente na área da construção civil. E hoje, assim, na nossa conversa com os meninos, com o Danilo, com o Lucas, e o que a gente achou bem interessante trazer para vocês, né? Os comparativos e as vantagens de empreender na área da engenharia. O que ela consegue te proporcionar? Tem como? É legal, é interessante vocês trabalharem como CLT? Sim, com certeza. Eu penso assim, tudo é estratégia, mas a partir do momento que você começa a ter uma remuneração relativamente tranquila, relativamente confortável, eu penso que já é um momento de você começar a fazer um planejamento financeiro. Começar a criar estratégias financeiras para que você comece a pôr mais dinheiro no seu bolso, que é o que todo mundo pensa, o que todo mundo quer. É trabalhar, fazer aquilo que gosta, fazer aquilo que a gente acha que é legal, que é relativo à nossa profissão, mas que aquilo também seja o menos oneroso para nós, o possível, o máximo possível, né? Não quero que aquilo ali me coma tanto dinheiro no final do mês, aquilo que os meninos comentou que tem uma discussão muito grande aí no grupo, né? E aí, dito isso, a gente achou interessante fazer um comparativo, né? Então, a gente fez uma simulação aqui de uma renda aqui de R$ 12.800, mais ou menos, recebendo como uma pessoa física, né? Vamos falar assim, como autônomo, até mesmo como CLT, é bem próximo da realidade, porque no final tudo vai para a declaração de ajuste anual, né? E fazendo essa analogia na pessoa jurídica também, você tendo esse mesmo rendimento, um rendimento na realidade um pouco maior, que vai ficar um rendimento líquido nessa mesma proporção, R$ 12.800, e os benefícios que isso vai trazer ao longo do prazo de investimento aí com a pessoa jurídica, né? Assim, Yuri, você está insinuando, você quer que a gente abra uma pessoa jurídica? Não é isso, mas eu quero mostrar
que só através da pessoa jurídica vocês absorvem um mar de possibilidades que, como PF, como CLT, como autônomo, isso é muito restrito, vocês não vão conseguir. Existe um limitador, né? Então a gente fala assim, como pessoa física, vocês iniciam aqui, né? Digamos assim, e aqui vem. Você para aqui, como pessoa física, e como pessoa jurídica você consegue alavancar mais. Por quê? Porque você vai ter acesso a crédito, né? Vai ter acesso a linhas de segmento, a linhas de operações, ainda mais voltada para a área da construção civil, coisa que na pessoa física é muito limitado, você não consegue. E sem contar que você pode unir os dois mundos, né? É o que a gente estava comentando, e é o que a gente trouxe até uma apresentaçãozinha aqui legal para apresentar para vocês. Como assim unir os dois mundos? Eu posso formar renda na jurídica, absorver crédito na jurídica, e ao mesmo tempo dessa renda que eu formalizei, absorver crédito na física e fomentar minha pessoa física também. Então tem como fazer, a gente fala assim, unir o útil ao agradável nos dois cenários. Então isso é bem interessante, é bem legal e muito válido na hora de criar uma estratégia. Por quê? Porque eu ganho um pouco aqui, eu ganho um pouco ali, eu ganho um pouco aqui. Na hora que eu somo todos esses ganhos, eu compus uma renda para mim relativamente legal, uma renda que eu tenho como meta, como estratégia criada durante um período. Então isso é muito, muito interessante, né? É muito importante também a gente entender que quando a gente fala em montagem de renda, né, em prospecção de linhas de crédito, em alavancagem de linha de crédito, não tem como você não falar de custos. Então, existe um certo custo. Eu vou ter um custo por emissão daquele tributo. Eu vou ter que pagar eu vou ter que fazer um investimento, né? Eu diria que não é nem bem um custo, seria um investimento, porque não tem como você montar uma renda sem ter faturamento. Seja ele como uma CLT, como uma pessoa física, seja ele como pessoa jurídica. Então, em ambos os casos, você vai ter que fazer um investimento, sim. Você vai ter que, como se diz, pôr na ponta da caneta, obviamente, fazer essa conta e entender o que você consegue. Mas eu falo assim, que após um ano de investimento, após um ano de planejamento, você consegue ter, aí sim, você consegue acessar créditos que são muito expressivos. Eu vou dar uma pincelada em alguns créditos, Danilo, Lucas e mentorandos, que a gente trocou até uma ideia anteriormente, que é muito relativo, né? Então, assim, você consegue acessar esse crédito hoje, ter rentabilidade e conseguir fazer composição de renda com isso. Um crédito muito tradicional hoje no mercado, que a gente fala, existe o famoso Pronamp e existe o FGI. São dois fundos subsidiados pelo governo federal. Esses empréstimos você consegue através do seu faturamento. Então, existe uma regra, você pega seu faturamento, traz seu faturamento para os bancos, o faturamento fiscal mesmo, né? E os bancos vão fazer aquela análise, os bancos vão fazer aquela validação e vão te aportar. E assim, e o legal desses créditos, e hoje eles já têm mais de 3 anos que estão rodando continuamente, né? E o legal desses créditos é que são carentes, existem as carências, né? Então, o que a gente faz muito aqui no escritório? Aí a gente fala, vamos falar um negócio agora na prática, sem enrolação, sem ficar floreando, falar direto mesmo para vocês entenderem. O que a gente faz aqui no escritório para os nossos clientes como estratégia? A gente vai lá e faz o quê? O cliente vem, fatura um ano, né? Digamos que esse cliente faturou 200 mil reais, perfeito? Nesse faturamento aí de 200 mil reais, que ele faturou durante um ano, o Pronamp libera por ele 30% daquilo. Ou seja, ele consegue 60 mil de Pronamp. FGI também. Então, nessa junção de dois empréstimos, ele já consegue 120 mil de crédito subsidiado pelo governo federal com um período de carência de 12 meses. Aí eu falo, se você pega hoje, né, digamos assim, 120 mil reais e há uma aplicação básica aí, digamos assim, que vai te pagar, sei lá, vamos pegar 2% ao mês, digamos assim, né? É R$ 2.400 ao mês, vezes 12 meses, 28.800. Né? No quadro comparativo Yuri, que a gente fala... Só um segundinho. Você, que eu não escutei, já posso compartilhar até a apresentação ou você estava sem apresentação por enquanto? Sem apresentação por enquanto. Beleza. Só dando alguma pincelada naqueles créditos já tradicionais para a gente trazer... esse que você falou dos 80 mil... Ah, perfeito, esse mesmo. As estratégias de negócio que, igual eu falei, é a prática aqui, é o que a gente faz aqui para os nossos clientes no escritório, né?
E aí, igual eu estava te falando, Danilo, pessoal aqui da nossa sala de mentoria, você ganha praticamente 30 mil reais no ano, ou seja, isso vai praticamente custear todos os seus custos de pessoa jurídica, com os impostos, pelo faturamento, com tudo, praticamente. Vai fazer todo esse custeio do investimento que você fez após um ano, digamos assim, né? Você vai ter acesso a esse crédito. E 12 meses de carência. Venceu os 12 meses de carência, você pega o capital. Se você não quiser continuar, vai lá, quita o empréstimo. Você trabalhou com esse dinheiro durante um ano. Então, isso é uma das linhas de crédito, né? E quando a gente fala em montagem de renda como autônomo, a gente precisa entender como que o mercado financeiro trabalha, de um ponto de vista de análise financeira, né? O mercado financeiro, quando você vai lá, você chega no correspondente bancário e fala assim, eu quero fazer uma aquisição mais construção, né? Eu estou pleiteando um lote, eu estou achando esse lote bem legal, quero construir uma casa para me vender através da aquisição mais construção, que é uma linha de crédito que, como se diz, está sendo a queridinha do momento, né? E realmente é uma linha de crédito excelente, excelente mesmo. Então, eu vou lá, pego meu imposto de renda como autônomo, muitas vezes eu não tenho renda nenhuma formalizada, aí eu chego no contabilista bem nessa época do ano agora mesmo, e a gente tem uma maneira de trabalhar essa renda lá dentro, só que tudo é muito informal. Então, quando isso cai no colo do analista, o analista vai olhar aquilo e vai falar assim, pô, peraí, libero ou não libero crédito para esse cara? Deixa eu ver o grau de... Aí ele começa a procurar situações para ver se realmente te dá ou não o crédito. E aí, muitas das vezes, ainda mais agora, né, no momento atual, que o crédito está mais restritivo, né, você se depara com as conformidades. O processo de fulano caiu em conformidade, é o que os correspondentes falam, né? Caiu em conformidade. Mas por que caiu em conformidade? Hoje, eu tenho muita abertura hoje dentro, principalmente dentro da Caixa Econômica Federal, para conversar com os analistas, né? Nós já tivemos reuniões internas com o pessoal da Caixa, principalmente. E assim, o porquê da conformidade? Em 90% dos casos que caem em conformidade é por falta de idoneidade documental. A documentação ela é suspeita, entendeu? O analista prefere não arriscar. Agora, quando você tem uma renda formal, que ela vem calçada através de uma pessoa jurídica, com um balanço patrimonial, com a distribuição de lucro, né? Com o imposto de renda atestando tudo isso que foi movimentado lá na pessoa jurídica, entende? Quando o próprio extrato bancário da pessoa jurídica, ele é prova e ônus de movimentação que comprova idoneidade também documental. Então, isso tudo, você monta um dossiê sustentável, com bastante substância ali do ponto de vista de provar que aquilo é a sua operação, que você tem condições de fazer aquilo. Então, você aumenta o percentual de aprovação do seu crédito em quase 100%, entendeu? E isso são informações que nós extraímos diretamente dos analistas da Caixa, é a informação que eu tenho diretamente da própria Caixa Federal. Então, quando você consegue, você cria essa estratégia, você executa ela, assim, raramente você não vai ter acesso a crédito. Raramente. Por quê? Porque você se torna a exceção. Porque a maioria do pessoal vai com a documentação toda problemática, toda assim, suspeita, né, inidônea, né, tipo, cara, aprova ou não aprova? E quando você traz isso tudo muito bem montado, tudo muito bem estruturado, você se torna a exceção para o analista, né? O analista pega essa documentação e fala, cara, isso aqui é uma linha de crédito perfeita, né? Uma montagem de documentação para a linha de crédito perfeita. Então, muito difícil você não ter acesso a isso, entende? Então, essa estruturação como um todo não é da noite para o dia. A gente sabe que é um investimento que a pessoa faz, é interessante a gente entender isso, mas é um investimento que, num período muito curto, que a gente fala, no máximo um ano, você já começa a ter esses acessos a esses créditos. Então, vale muito a pena fazer essas contas, obviamente, né? Ninguém que está forçando ninguém a abrir a empresa, mas não é isso. É mostrando os horizontes que a empresa te dá, coisa que como CLT e PF você não vai ter. Você vai ter esse limitador, entendeu? E isso vai te proporcionar
assim, alcançar novos horizontes. Isso aí é fato, entendeu? Então, essa é uma questão. Fora outros créditos tradicionais, cheque especial, conta garantida, cartão de crédito. Eu costumo dizer, pessoal, que hoje uma das melhores linhas de crédito que existe no mercado é cartão de crédito. O pessoal fala, não é não, mentira, não sei, cartão de crédito eu tenho medo. Mas não é, cara. O cartão de crédito, você consegue praticamente financiar boa parte dos seus custos de obra nele. É um crédito sem juros, né? Que você ainda consegue parcelar e fazer um cronograma durante todo o período da sua obra, né? E você consegue comprar isso parcelado, né? Tira proveito, porque independente se é uma obra na PJ com cartão PJ, cartão corporativo, você pontua, isso é revertido para a sua pessoa física. Hoje tem programa, eu não sou nenhum, vamos falar assim, nenhum guru das milhas, mas assim, eu trabalho com milha hoje, eu tenho meus benefícios em milhagem, então tem muita gente que tem esse benefício, né? E quando você faz a sua PJ, que aprova uma aquisição mais constante na PF, que você pega o crédito para construir na PF também, além de fazer o processo PJ, você está fazendo o processo PF também, você tem aquele crédito que chega e o cartão seu pessoa física fica calçado como empréstimo e você faz milhagem lá também, entendeu? Então, isso tudo são créditos que estão disponíveis a nível de mercado e às vezes até por falta de uma orientação de um profissional, as pessoas não conseguem visualizar isso, né? E assim, o nosso papel, eu vejo assim, a contabilidade, fazer contabilidade qualquer escritório faz. Então, o nosso papel aqui hoje, como contador desse segmento, assim, é tirar essas amarras mesmo, tirar essa venda para você começar a enxergar o mercado de outra forma, com outras estratégias, criando esses métodos para que você acesse alguns créditos que vão custear a sua PJ, que vão te dar condições de absorver créditos maiores do que você absorve hoje como pessoa física, entende? Então, isso é bem legal. Isso são, assim, uma infinidade de processos, gente. Assim, quando você abre uma pessoa jurídica, abre assim, uma infinidade. Eu estava até brincando com os meninos no dia que a gente conversou sobre o assunto. A gente tem, assim, umas 30 lives para falar de processos e benefícios que a pessoa jurídica, para você empreender, te traz. Então, assim, é muito, muito, muito relevante. E nessa mentoria, a gente preferiu focar nesses planejamentos, nas ideias mais assim tradicionais, obviamente, para que vocês consigam já ir abrindo mais a mente, vendo com outros olhos a forma que vocês trabalham e trazendo para vocês um planejamentozinho tributário, né? Uma apresentaçãozinha aqui bem bacana, bem assim dinâmica, bem mais assim simples de visualizar, para que vocês consigam entender e assimilar isso um pouco que foi dito aqui, né? Então, nós fizemos aqui um comparativo do cara autônomo, aquele cara que não tem renda formal e quer crédito, quer crescer, quer construir, quer vender e ter acesso a créditos subsidiados pelo governo. Porque isso, assim, por mais que tem gente que não gosta, por mais que tem gente que fala assim, cara, a melhor coisa do mundo é construir com dinheiro próprio, mas tenha pessoas que eu respeito muito isso, tá? Eu respeito muito isso, mas não adianta você pegar o seu capital próprio e pôr ele a risco, que a gente fala assim, você põe ele no negócio, e você poder trabalhar e fazer o mesmo empreendimento com um capital resguardado da própria Caixa Econômica Federal, subsidiado, vamos falar assim, um capital subsidiado, de certa forma, né? Assim, não compara, porque o seu capital está protegido. Sei lá, você decidiu pegar seu capital e aplicar ele no Tesouro, no CDB, enfim, FCI, né? E vamos lá. Ele está lá, resguardadinho, e você está fazendo uma operação com um capital que não é seu. Então, isso não adianta, isso é milhões de vezes melhor. Mas eu respeito aquelas pessoas também que gostam de trabalhar com recurso próprio, né? Mas eu acho que aqui a nossa ideia mesmo é mostrar para vocês que trabalhar legal, digamos assim, dentro do recurso, né, que a pessoa jurídica consegue te fornecer, é muito melhor. Né? Eu falo assim, a lucratividade é melhor, porque você ganha com o seu dinheiro parado, aplicado uma coisa bem tradicional, e ganha com o recurso da Caixa. Então, você está ganhando de duas maneiras. Né? E no final da história, quando você juntar o ganho daqui e o ganho daqui e somar, o seu ganho é bem maior do que se você estivesse fazendo só com o seu recurso próprio, entende? Então, isso é bom levar em consideração. Então, a gente vai fazer aqui uma apresentaçãozinha de um planejamento comparativo entre PF e PJ, para vocês verem a diferença tributária
e como que isso impacta na vida financeira de vocês, capital mesmo, que vocês estão deixando na mesa, dinheiro ficando na mesa mesmo, tá? Nós fazemos aqui na apresentação essa composição de renda para financiamentos de construção. Nesse primeiro momento, eu estou trabalhando o aquisição mais construção. Eu acho que o aquisição mais construção ele é uma linha de crédito excelente para a pessoa física absorver crédito subsidiado, né? E tem outras linhas de crédito para pessoa jurídica também que se assimilam com aquisição mais construção, igual apoio à produção, dentre outros segmentos. Só que, assim, nesse primeiro momento, pensando num cara que está startando, está começando agora, né? Voltando àquela ideia que a gente estava comentando ali no início, né? O cara que formou agora, está começando agora, quer ter esse acesso a crédito, eu acho que esse cenário é um cenário ideal para você dar uma alavancada ali, digamos assim, dar uma capitalizada legal e aí sim, daquela capitalizada começar já também a enxergar outros horizontes que possui também, tá? Aqui a gente fez um comparativo, uma composição de renda como pessoa física e uma composição de renda como pessoa jurídica. Vamos passar aqui primeiro na pessoa física. O que eu pensei como renda na pessoa, para fazer um comparativo? Eu vou explicar o porquê que eu considerei essa renda. Nós consideramos uma renda aqui de R$ 12.800 por mês, né? Isso na pessoa física daria 154 mil ao ano, né? Então você teria que comprovar 154 mil ano para que tenha uma renda média mês de R$ 12.800. E quais seriam os impactos financeiros nisso na pessoa autônoma, né? Ele jogando isso na tabela do imposto de renda. Você vai ter um imposto de renda em uma alíquota de 17,73%. Isso aqui, essa informação a gente extraiu lá do programa do imposto de pessoa física. Então, isso daria um imposto de R$ 27.292,85. Nós teríamos o INSS, parte patronal, porque isso é um erro que a gente vê muito grave, principalmente em alguns escritórios de contabilidade, né, que eles vão compor renda para os autônomos, eles simplesmente só recolhem imposto de renda. E assim, com a malha que anda vindo hoje, né, principalmente no imposto de renda, você, quando joga uma renda como essa, você está abrindo margem para a Receita te cobrar o INSS do autônomo, né, que ele, no alíquota efetivo aqui, a gente fez uma composição, 6,44, que daí, então, você teria um gasto de 9.818,67, né? Trazendo para essa base de 154 mil, nós teríamos uma alíquota efetiva de 24,17%, né, no alíquota efetiva. Então, que ocasionaria aí num custo total de 37.111,52. Então, assim, se você falar preciso de uma renda de 12.800 formalizada aí no imposto de renda, para que eu possa pleitear crédito, para que eu possa ir atrás a crédito, você vai gastar aí 37 mil reais sobre uma renda de 154. E não sai disso. O pessoal que está na CLT, aquilo que a gente estava falando, o pessoal, a discussão lá no grupo, o pessoal está tomando desconto de 29% no alíquota efetiva, no fritar dos ovos, vamos falar assim, né? Que daria basicamente isso aqui também. Então, é muito caro você formalizar a renda de forma CLT ou de forma autônoma, é muito caro e te limita, porque como é muito caro, você vai até aqui, daqui para frente você não consegue mais. Por quê? Porque é muito caro, é muito limitado isso, né? E aí, quando a gente traz essa realidade de composição de renda numa pessoa jurídica, nós colocamos aqui um faturamento, né, na pessoa jurídica de 180 mil, para que te desse essa mesma renda de 12.800 por mês, né? Ficasse um líquido de 154 mil também, né? E aí você tem um investimento corrente, que a gente fala assim, o que é esse investimento corrente? É os custos de manutenção de uma pessoa jurídica, né? Seria ali a manutenção contábil mensal daquela pessoa jurídica, seria o CREA jurídico dela, as posturas obrigatórias que ela tem no ano, né? Para manter todo o CNPJ regular perante todas as instituições, prefeitura, corpo de bombeiros, próprio CREA, pessoa jurídica, né? Então nós teríamos um custo mês de 697, a gente consegue depois passar para vocês bem detalhadinho o que seriam esses 697 de custo, que daria um anual de 8.961 e teria um custo tributário sobre esse faturamento de 180, que daria um faturamento médio mês de 15 mil reais, de 1.543,55, né? Que teria um acumulado no ano de 18.522,60. Você teria um total, digamos assim, de 27.483,60 de custos, né, de investimento ali da pessoa jurídica, né? Que comparado ao custo lá na pessoa física, nós estamos falando de uma economia aí de R$ 9.600 mais ou menos, praticamente 35% de economia de uma situação para outra, né? Então, Yuri, é um custo que eu não queria ter, é um custo. Porém,
Na PF é um curso que não te traz praticamente nenhum benefício. É pouquíssimos benefícios, igual eu falei. Do ponto de vista de análise financeira, eu tenho muita propriedade em falar isso, sabe? Até porque isso é o que eu estudei, naquilo que eu me especializei, né? Que é tentar levar crédito aos meus clientes, né? Para que eles tenham acesso a esses créditos. Quando a gente fala nessa composição de renda, existem inúmeros fatores que te limitam. Falta da garantia, o que na pessoa jurídica o sócio entra como uma garantia para a liberação do crédito, perfeito? Falta da garantia, a própria limitação da renda, porque o cara sabe que dali para frente você não consegue alavancar, você vai ficar naquilo ali. O seu reajuste, vamos falar assim, ele é composto por uma convenção coletiva. Então, ele sabe que a gente brinca muito aqui nos colégios, assim, daquele mato não sai muito coelho, entendeu? Vai ficar naquilo ali e dali para frente não sobe muita coisa. Então, isso limita o cara te dar mais crédito, porque ele sabe que você não vai conseguir escalonar muito mais do que aquilo ali que está na PF e como CLT, né? Diferentemente da PJ. A PJ não. O cara ele não tem condições de saber se você vai faturar 15 mil por mês e tá de acordo com o que você veio faturando e apresentou documentalmente para ele aquilo ali, sendo que você pode também fechar um outro negócio e dobrar seu faturamento de 15 e pular para 30. Então ele já te enxerga com outros olhos. Ele te enxerga de forma promissora do ponto de vista de análise financeira, né? Então, isso vai te proporcionar essa renda. Você, em questões de custo, de investimento, o que vocês estão desembolsando hoje, na pessoa jurídica, é uma economia extremamente expressiva, né? Quase 35% a menos do que vocês gastam hoje, seria como autônomo ou como CLT, né? E o que isso vai trazer? Né? O que a gente consegue... Como que a gente consegue compor? De que forma, Yuri, que você compõe esses 12.800 de renda lá na pessoa jurídica, então? Então, a gente teria ali um faturamento anual de 180 mil, teríamos um lucro bruto de 152 mil, por quê? Porque eu teria o pagamento do meu prolabore. Vocês vão ter que... detalhe, formaliza a renda e não deixe de contribuir com a Previdência. Porque, assim, para quem é muito conservador, para quem fala assim, olha, o bom de ser CLT é porque eu sempre estou contribuindo com a minha Previdência para me aposentar um dia. Aqui, essa expectativa tributária que nós fizemos lá atrás anteriormente, naquele investimento tributário, né, e todos esses custos, já é previsto a sua contribuição previdenciária com o seu prolabore. Bacana? Então, você teria um lucro líquido ali de 114 mil. Os seus 114 mil de lucro líquido distribuído vai lá no seu imposto de renda como rendimentos isentos e não tributáveis. Por quê? Porque o pagamento já ocorreu lá na pessoa jurídica, né? Somado ao seu prolabore, que é um rendimento tributável, beleza? Você tem uma renda de 152 mil, que assimila ali os mesmos 12.800 de renda lá na pessoa física. Bacana? Yuri, o que eu consigo hoje com isso, né? E aí é onde a gente estava brincando aqui com os meninos, vamos falar assim, no offline aqui, né? Nos bastidores. Sendo muito conservador, uma renda de 12.800, e assim, isso aqui são dados que eu extraí diretamente com o correspondente bancário da Caixa, tá? Então, assim, não é coisa que o Yuri inventou esses dados. Deus me livre, não estou aqui para inventar roda, para ficar vendendo mentira para ninguém. São dados que a gente pega, né, de simulações, de parceiros nossos aqui de negócio, né, com base naquilo que está sendo operacionalizado no mercado. São os dados dos nossos clientes aqui do escritório, né? Então, eu peguei aqui um engenheiro de uma idade média de 45 anos, tá? Um cara já mais vivido, nem tô falando da galera que tá formando agora, o Danilo Lucas. Tô falando de um cara já com uma certa experiência de vida, né? O cara já nos 45 anos, um cara que já formou há algum tempo, já tem uma noção de mercado, né? Com essa renda de R$ 2.800, ele teria acesso a um crédito de R$ 400 mil na modalidade do aquisição mais construção. Em tese, o aquisição mais construção, ele vai, desses 400 mil aprovados, ele vai te chegar a 80%, beleza? Então, ele chegaria ali 320 mil em recursos pela Caixa Econômica Federal. E você teria que pôr do bolso 80 mil. Para fazer uma casa aí, digamos assim, de 400 mil reais o custo dela total, para ter um VGV especulado aí de 520 mil reais, perfeito? Quando você pega esse lucro de 120 mil que você teve, né? Contra o que você aportou do seu bolso, que na minha opinião esse é o seu risco. O risco é o quê? É o que você pôs do seu bolso, que foi os 80 mil reais. Nós estamos falando uma margem estimada aí de 40%, 3,33 ao mês. Aí eu te pergunto, aonde a gente consegue uma rentabilidade dessa hoje, com
com toda a segurança de um processo desse, um processo que está na mão de vocês, e assim, onde eu falo, isso aqui para vocês, que é engenheiro, é a faca e o queijo na mão, vocês têm acesso a tudo. Eu, Yuri, quero fazer uma aquisição, mais construção para mim, na minha pessoa física, para me morar, a minha casa, cara, eu sofro demais, porque quando eu chego no correspondente, o correspondente fala, cara, você tem que aprovar o alvará, você tem que aprovar, desenvolver o projeto e aprovar o projeto, você tem que preencher a PCI, cara, eu vou ficando doido, eu, pessoa física normal, vou ficando doido, porque eu não faço ideia do que o correspondente está me falando. Agora, quando a gente traz isso para a linguagem de vocês, para o universo de vocês, que você tem condições de preencher uma PCI, que isso é o que vocês têm, são informações muito fáceis para vocês lerem e entenderem aquele documento, diferente de um contador igual eu, né? E vocês conseguem chegar nessa linguagem e ver os números que isso proporciona para vocês, assim, a cabeça da gente explode, né? Eu hoje já entendo muito bem a linguagem, né, da engenharia, justamente pelo bom convívio, há muitos anos mexendo com isso, então eu consigo entender muito bem isso, né? E detalhe, aí vamos lá, aí começa a vir os benefícios da PJ. Pô, eu tenho uma PJ, fiz renda pela PJ, aprovei crédito, aquisição mais construção para mim. Pô, vou lá na PCI, eu vou pôr um BDI. Eu tenho direito a jogar um BDI até de 18%. Coisa que na PF é 7%, é limitado, vai ficar só naquilo ali. Né? E eu, com a minha PJ, eu incho mais ainda meu custo. Talvez esses 80 mil que eu teria que pôr no meu bolso, eu não preciso mais, porque eu consegui dar uma inchadinha na PCI e esse custo fechou lá naqueles 400. Eu consigo pegar todo esse recurso e fazer o financiamento, dependendo do crédito que eu tenho aprovado. E aí vem esses pormenores. É a hora que a gente começa a pôr a cabeça para funcionar, porque a gente já tirou aquelas amarras, já conseguiu enxergar um horizonte novo, né? E aquilo ali vai te proporcionar muito, digamos assim, horizontes novos e rentabilidade mesmo, literalmente, entendeu? Achei bem legal que a Júlia perguntou, para quem é leiga, fica mais difícil chegar nesses processos. Júlia, concordo perfeitamente. Realmente, assim, fica mais difícil. Por isso que você tem que contar com bons profissionais, né? Eu acho assim, a ideia da Engeplay em fazer essa mentoria, em trazer profissionais de todas as esferas que a engenharia converge, né? Então, a engenharia converge com a área dela mesmo, de maneira geral, converge com correspondentes bancários, converge com instituições financeiras, converge com a minha profissão, que é a contabilidade. E aí é a hora de trazer essas pessoas, né, para o dia, para o seu dia a dia, para que você absorva, né, para que você absorva esses conhecimentos, literalmente, e coloque eles em prática, entende? Realmente, você não conhecer do processo te deixa, de certa forma, mais fragilizado. Porque, não sei como que faz. Mas a partir do momento que você tem pessoas ao seu lado que conseguem te trazer estes documentos, estas informações de forma precisa, isso começa a virar um diferencial, porque aí você deixa de ser a pessoa que não é leiga e passa a ser uma pessoa que consegue se entender e se inteirar desse processo, entende? Então, isso é muito enriquecedor, né? Eu vejo isso com muito bons olhos, sabe? Eu acho que isso tem tudo a ver com a ideia e com a metodologia, né? Assim, eu penso tudo a ver, assim, pelo menos boa parte, né, Danilo e Lucas, com o que vocês jogam aí para o pessoal. Olha, pessoal, vamos empreender, vamos fomentar a profissão, vamos valorizar ela e vamos entender de todos os processos, porque tem uma infinidade de situações. Eu brinco assim, depois do agronegócio, porque realmente o agro é um pilar monstruoso, né, no Brasil. Depois do agronegócio, cara, a engenharia, a construção civil, ela é muito beneficiada, ela tem muita linha de crédito, ela é muito bem vista pelo governo, entendeu? Muito, muito bem vista. E aí a gente começa a ver até empresas de capital privado. Hoje está uma notícia da Kinea, a ideia é que a Kinea jogue 2 bilhões na área da construção civil. Por quê? Porque tem garantia, tem alienação fiduciária, tem patrimônio de afetação, tem o que garante, ou seja, o processo ele é consistente, ele é robusto, né? Então vocês são enxergados com bons olhos. E assim, não é um preconceito, mas assim, diferentemente do cara que abre o comércio dele ali para vender um produto, vender um negócio, sim, do ponto de vista financeiro, ele não é tão bem visto igual vocês, igual o setor de vocês, a engenharia, a construção civil, né, de fato. Então isso é muito bom. Então vocês são muito fomentados a produzir, a fazer acontecer, entendeu? Por quê? Porque
ali existe uma margem de lucro muito legal, muito interessante, e investidores que querem entrar nesse processo junto com vocês. Então, assim, eu acho que isso consegue, assim, dar uma abrida na mente de vocês para o que às vezes, formalizar uma renda, né? Tá, talvez não seja a realidade de muitos, talvez agora muitos estão naquele momento inicial da carreira, não estão vendo isso, às vezes, com um olho de investimento. Mas, assim, sempre vai chegar um momento que vocês vão ter a oportunidade de sentar com a construtora e o cara te propõe, e aí, vamos fechar um CLT? Quanto que, sei lá, quanto que você vai fazer aí, digamos assim, de renda mês aqui comigo, um valor de tanto, e como que a gente vai conseguir formatar isso na CLT? E aí, a hora de você chegar no cara e fazer uma contraproposta. Não, beleza, você está querendo pagar aqui 10 mil como CLT, vamos fazer diferente. Me paga aqui 12 mil na PJ, porque você vai ter um custo muito menor comigo, né? Eu sendo PJ, do que eu sendo seu CLT, entendeu? Então você consegue, né, fazer jogadas ali de negociação e trazer aquilo ali de forma mais vantajosa para você, entende? Então isso é muito interessante, né? E o Miguel até perguntou aqui, muito interessante, um exemplo que nós comentamos nos bastidores. Dá para fazer trabalhando com casas de alto padrão? Perfeitamente. Vou te falar um exemplo que na prática nós fizemos tem uns 4 meses, né? Nós tínhamos um cliente que ele tinha um terreno já próprio dele, um terreno alto padrão. Terreno, na época, uns 2 anos atrás, ele pagou uns 500 mil reais nesse terreno. E hoje, pela especulação imobiliária na região, né, ele já comprou, né, nessa expectativa da especulação imobiliária no local. Hoje esse terreno aproxima de quase R$1 milhão. Houve uma especulação, boom imobiliário na região muito grande, né? Nos últimos 24 meses lá. E nós conseguimos, através da pessoa jurídica dele, ele faturou quase R$1 milhão nessa pessoa jurídica dele. E aí já entra outras ideias de negócio. Ele tinha investidores que faziam construções na empresa dele com capital próprio, né? Só que ele como engenheiro, ele fazia o que antigamente? Ele ia lá e construía no nome do cara e fazia o cara vender, fazia o cara pagar GCAP. Eu falei, não faz isso, pelo amor de Deus. Você tem a faca e o queijo na mão, pega esse cara, pega esse cidadão, esse investidor, abre uma pessoa jurídica para você e joga esse empreendimento, joga todo esse recurso dentro da sua pessoa jurídica através de um SCP, uma sociedade de conta e participação. Por quê? Para ele é muito interessante para o investidor, porque ele é oculto, ou seja, ele não aparece para o mercado, ninguém sabe que ele existe, só a Receita Federal e vocês, e você como empresa, né? E para vocês é excelente, porque vocês se tornam o sócio ostensivo, sócio participante. E nisso você consegue pegar aquele faturamento que ia ocorrer lá na PF dele e ocorrer dentro da sua pessoa jurídica. Seja, você absorve o faturamento para você, entende? Né? A gente brinca assim, não vai contar isso para o investidor, né? Mas para você, nos bastidores, aquele faturamento é seu. Ele fez isso. Então, eu consegui mostrar isso para ele, ele seguiu a nossa orientação técnica e ele fez isso. E aí, no ano de 2022, ele faturou R$1 milhão. Então, nós conseguimos fazer uma renda para ele, né? De uma distribuição de lucro para ele, de quase 400 mil e pouco, aí ele tinha um outro rendimento também, ou seja, nós formamos uma renda ali de quase 40 mil reais para ele, na pessoa física, vindo da pessoa jurídica, né? E isso levou ele a um crédito de 1,5 milhão na Caixa. A gente conseguiu aprovar um crédito de 1,5 milhão na Caixa, ele é um cara novo, né? Então a gente conseguiu dar uma linha de crédito bacana para ele e numa taxa de juros, numa parcela menor pela idade dele e tudo mais. E ele pegou, tinha mais um recurso próprio, enfim, o custo de obra dele liberava quase 2 milhões, então ele pegou ali o 1,5 milhão, aportou ali mais uns 300 e poucos mil reais do bolso, fez a casa. Menino, tá fazendo a casa, né? A casa já tá com quase 4 meses de obra, a casa já tá naquela... A alvenaria já ganhou aquela forma, né? Já começou, você já começa a entender o que vai sair dali, né? Fez todo o material, porque é o que eu tô falando, vocês têm a faca e o queijo na mão. Tem todo o material, cara, renderizado, todos os projetos, né? Aquele vídeo 3D de como a casa vai ser já com os planejados. Então, vocês têm condições de fazer isso, sabe? E aí ele fez isso tudo, né? E aí, condomínio alto padrão, o pessoal visita final de semana, tá ali rodando, ele deixou a placa dele ali, né? Casa para venda, tal, o número do celular dele. E o pessoal começou a ligar. Então, ele já tá com a procura altíssima para a venda dessa casa. Então, assim, Miguel, te respondendo, consegue sim fazer o alto padrão. Tranquilamente no alto padrão. Né? Desde que você consiga formar renda, que você consiga comprovar
e pegar esse crédito, se você pegar um crédito de 1,5 milhão, você joga ele no alto padrão. Vai para o alto padrão, né? E aí, vamos lá. Especulação de VGV dessa casa dele, 4,5, que é o que o pessoal está pedindo ali no condomínio, pelo metro quadrado construído que ele tem ali no projeto, sabe? E aí você pega um custo de obra total entre 3 e 100, nós estamos falando que ele vai ganhar, digamos que essa casa gire em 18 meses, né? 1 ano e meio, né? Um ano e meio. Nós estamos falando de uma renda de 80 mil mês que o cara vai ganhar. E, gente, aí eu pergunto para vocês, quem que ganha isso? Quem que ganha isso? Juiz não ganha isso, gente. E vocês têm tudo para poder ganhar isso. Basta formatar, usar as estratégias contábeis corretas na profissão de vocês para que vocês consigam absorver isso tudo. Então, assim, isso são alguns cenários, né, que a gente estava comentando. Isso são alguns cenários de um leque de operações que existe, sabe? Existe uma infinidade de situações de trabalhar, e aí eu falo, cada caso é um caso, cada estilo é um estilo, tem engenheiro que gosta de trabalhar de uma forma, tem engenheiro que gosta de trabalhar de outra, enfim. Tem engenheiro que detesta alto padrão, gosta de casa popular mesmo, né? Minha Casa Minha Vida. Outros já gostam do médio, tem cara que já gosta do médio, tem cara que já ama alto padrão, não quer nem saber falar de médio, de Minha Casa Minha Vida. Então, assim, e eu falo muito isso, porque a construção civil, ela é por camadas, né? Você navega em camadas. Então, assim, até para que todos tenham acesso à moradia, a ideia é essa, né? Então, você vai formatar e enxergar o que você gosta de trabalhar, aí a gente trocar uma ideia para você formatar essas rendas, para você ter acesso a esses créditos. E eu falo com toda convicção, fez aquilo que a gente brinca, né? Vamos falar assim, segue a cartilha, não tem por que não ter acesso a crédito, gente. Não tem por quê. É extremamente vantajoso para vocês trabalharem, para vocês acessarem os créditos e fazerem disso aí um negócio mesmo, entende? Performar. E eu digo muito isso, cara. Eu respeito muito quem adora mexer assim, trabalhar de maneira CLT ou de maneira autônoma, eu respeito. Mas uma coisa eu tenho propriedade de falar isso para vocês. É limitado. Vocês não conseguem dar um próximo passo. Vocês não conseguem sair de um estágio e ir para outro estágio de maneira assim, CLT e autônoma. Não tem como, porque o sistema não deixa vocês fazerem isso. E vocês precisam do sistema bancário, vocês precisam do sistema de crédito nosso, bancário que existe hoje, para que vocês passem para o próximo estágio, para que vocês consigam performar melhor. Todo empresário ele depende de linha de crédito. Todo ser humano ele depende de linha de crédito, seja para comprar casa própria, seja para comprar um carro, enfim, né? A gente depende de linha de crédito. Então, essa era a ideia. Era a ideia já começar a abrir um pouco a mente de vocês. Eu penso que tem condições da gente mostrar, igual eu falei, mais umas 30 aulas, conteúdo para vocês, vários conteúdos envolvendo SPS, envolvendo SCPs, entendeu? A gente tem conteúdo excelente para tratar de patrimônio de afetação, de RET, que é o regime especial de tributação das incorporações imobiliárias. Tem muito conteúdo, gente, é muita informação, é muito relevante, né? Assim, essa área de vocês, ela é um leque de oportunidades e, assim, meu intuito aqui realmente é levar essa informação para vocês, para que vocês enxergam isso como uma oportunidade de negócio mesmo, como uma maneira de prospectar renda e performar bacana mesmo a profissão de vocês, beleza? E acho que agora, Danilo, é bacana a gente deixar o pessoal trocar uma ideia. O que você me diz? Com certeza, agora sim. Com certeza. Pessoal, dúvidas? Como é que tá? Alguma sugestão? O que foi que vocês acharam? Gostaram da live? Rapaz, e aí, quando ele falou ali do final, quando você sai das primeiras... de começar a girar a roda para chegar naquela de alto padrão que você comentou, com aquele volume financeiro e aquela renda que você consegue gerar, você começa a entender que, beleza, trabalhar com engenharia às vezes não é só fazer um projeto, fazer uma obra que dá para você planejar, como você mesmo comentou, criar um planejamento para ir 2, 3, 5 anos, seja lá quanto for, depende da ambição de cada um, no bom sentido, dá para você chegar longe. Então, deu para me abrir uma mente muito boa. Não sei o que é que o pessoal achou. Vamos seguir aqui. Professor, Daniel, tem duas coisas. Uma, Miguel pediu o Instagram, mas daqui a pouquinho você fala quando você chegar ali no finalzinho para se apresentar, deixar contato.
E não sei se era isso que você ia falar, a Júlia comentou aqui qual seria o primeiro passo, se ela quiser saindo daqui, botando mão na massa de tudo que você comentou. Bacana. O primeiro passo assim que eu vejo é a gente fazer, você obviamente me passar o seu cenário, falar eu quero abrir a pessoa jurídica, eu preciso abrir a pessoa jurídica. Hoje o nosso escritório ele tem condição de atender o Brasil inteiro, né? A gente estava comentando isso nos bastidores. Eles me perguntaram, Yuri, se eu quiser abrir uma empresa com você, como é que eu faço? Eu falo, cara, hoje a engenharia, até isso ela é boa. Eu sou um apaixonado pela engenharia e pela contabilidade na engenharia, porque até isso vocês têm vantagem, entendeu? Se eu quero abrir um comércio, cara, se eu quero abrir uma lojinha para vender produto de celular, carregador, cara, é uma burocracia louca. Eu preciso ter uma sede própria, eu preciso ter saída diretamente para via pública. Não, é assim, e isso é bem padrão, viu, de quase todas as secretarias de fazenda a nível Brasil, tá? Então, assim, é complicado, é doído. E quando a gente traz para engenharia, para construtora, né, digamos assim, você não precisa de nada disso. Nós temos aqui no escritório sede virtual, que nós fornecemos para os nossos clientes, que eles trabalham a nível Brasil. Então, hoje a gente tem cliente Patos da Paraíba, nós temos clientes em Gurupi, no Tocantins, né? Nós temos clientes hoje em São Paulo, na Viraí, então, assim, Mato Grosso do Sul. Então, são clientes esparramados a nível Brasil, né? Então, assim, a gente consegue chegar com essa informação a nível Brasil para que todo mundo tenha acesso a isso. E realmente entender, né? A gente pegar a sua realidade, entender ela e ver uma estratégia legal que vai encaixar no seu perfil, né? Para que seu perfil seja traçado de maneira tributária e com os investimentos que você vai estar fazendo, para que daqui 12 meses, né, igual o Danilo falou, 10, 12 meses, você logre êxito na absorção do seu crédito. E isso aí é garantido. Massa, porque, como você comentou, cada caso é um caso, então não adianta querer. Tem que estudar aí também, acho que partindo do ponto dela, eu acho que o primeiro passo para ela seria se conhecer, o que ela quer, o que ela espera para o futuro, talvez a partir daí iniciar uma conversa com você. É tão legal, Danilo, que assim, olha para você ver um episódio que aconteceu essa semana aqui no escritório. Como eu mesmo falei para você, eu tenho investimentos também. Assim, o trabalhar com a engenharia me proporcionou a fazer investimentos na engenharia, né? Sim. Então, assim, eu tenho investimentos na área da construção civil, né? E eu achei muito legal. Um parceiro nosso aqui me falou, cara, deixa eu te mostrar um negócio aqui. E eu compro muito, gente. Tipo, acho que todo mundo faz isso, também quando você constrói na pessoa física, né? Eu compro muito pela internet, Mercado Livre. Então, Registro Docol, né? Cuba, até vaso sanitário a gente está comprando pelo Mercado Livre, então a gente chega de um dia para o outro. Então, assim, é muito cômodo o Mercado Livre hoje, né? E um grande fornecedor que eu compro dele, não é nem fazer propaganda, nada disso, porque eu não estou ganhando nada disso aqui, não. É só mesmo porque assimilou isso, né? É uma empresa que chama ABC da Construção. Às vezes você já até comprou deles também, entendeu? E aí o cara me falou, Yuri, entra no site da Livelo. Eu falei, deixa eu entrar no site da Livelo. Vai lá, olha os parceiros da Livelo. Tá lá o cara, ABC da Construção. E você sabe o que tinha lá? Tava com uma promoção de a cada real compro, você ganhava 10 pontos, cara. Aí eu fiz uma conta de padaria. Eu falei, cara, 10 pontos? Então, se eu comprar 100 mil desse fornecedor, eu vou ganhar 1 milhão de pontos. E se eu pegar um programa de transferência que tem entre Livelo e Smiles, vou pôr Smiles como exemplo, que você transfere e ganha 100% de pontos, cara, 1 milhão de pontos vira 2 milhões de pontos. E eu comecei, tipo assim, a minha mente fez isso aqui, ó, bum. Aí eu falei, cara, olha para você ver tanta coisa que tem, sabe? É um mundo muito amplo, é um mundo muito louco de oportunidades que você começa a criar, entendeu? Você começa a criar desde que você deu o primeiro passo, né? Então, assim, é uma situação, são situações que eu achei muito legal. Eu falei assim, cara, eu vou compartilhar isso com os meninos, porque é interessante demais isso aí, né? O universo é muito amplo. Bom. Muito bom, muito bom. E aí você começa a mostrar, e foi o que a gente conversa às vezes, que a parte contábil, ela sai da parte só pagar imposto, que já é... E aí a gente conversou, até contei de um caso de uma pessoa próxima a mim, que ela pagava um imposto absurdo. O contador dela nunca informou para ela que existia a possibilidade, com um pequeno ajuste, de um imposto cair, salvo engano, mais da metade. Uhum. E aí ela não sabia, o contador nunca falou. Conversando com outra pessoa, ela disse, rapaz, veja com o seu contador tal opção. Aí ele foi lá, viu e realmente conseguiu reduzir quase 50%. E aí sai disso, que já é muito bom na área contábil, o contador para a gente
resolvendo isso já é muito bom, tem alguns que nem isso conseguem resolver, mas assim, e aí você ainda vai além, trazendo para a gente a parte de projeção, Perfeito. que a gente também não consegue ver algumas possibilidades, você conseguiu mostrar para a gente que tem possibilidades. Então, para mim, foi como você fez com os pontos, para mim também explodiu a mente aqui. Tem muita coisa, cara. Tem, Muito assim, bom. e eu digo isso muito, pessoal, assim, a minha experiência, a minha vivência, até com os meus clientes hoje, né, essa troca de experiência, troca de informação que a gente faz com todo mundo aqui, né, numa sala de mentoria igual essa, é muito interessante porque sempre alguém tem algo novo para te trazer e aquilo ali pode ser uma oportunidade muito interessante, entendeu? Então é isso, é essa troca de experiência, né? Eu gosto muito disso, eu prezo muito por isso. Eu acho assim, a contabilidade escriturária, que a gente chama, né? Que é a escrituração, é a apuração de impostos, a gente brinca, isso todo mundo faz, todo escritório vai fazer para você. Uns fazem mais bem feito, outros fazem mais mal feito, né? Mas todo mundo faz. O legal da contabilidade, o que eu vejo na minha profissão, é que ela seja assim, consultiva, né? Que ela traga isso para vocês, tragam horizontes novos de forma consultiva, que eu acho que essa é a essência da contabilidade, da minha profissão, né? Para que vocês enxergam, peguem aquelas informações, é isso, contabilidade é informação, né? Para que vocês peguem aquelas informações e tragam para a realidade de vocês e falam, cara, como que eu posso usar isso? Como que isso encaixa no meu processo, na minha vida, entende? Não, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Não, isso aqui para mim é fora de cogitação. Isso aqui é sem lógica, descarta. Não, vamos fazer. Ele falou bobeira, entendeu? E é isso, eu acho que isso é válido, Sim, né? sim, perfeito. Começar aqui já agradecendo o pessoal. E aqui em off a gente participa de algumas comunidades, além da Engiplay, que é a principal, mas com algumas EJs e tudo mais. O pessoal comentando, brincando aqui, que engenheiro só gosta de coisa de alto padrão. Pois é, Muito bom. como diz outro, já é bom saber essa dica aí. Miguel aqui, muito obrigado. Agradecer aqui a Júlia, Vanessa, Fernando, Daniel, Bianca, Natália, todo mundo que participou. Anne aqui, rindo aqui. Pô, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Se tiver alguma dúvida ainda, ou quiser falar alguma coisa sobre a live, o que achou, se gostou, pessoal, foi boa a live. Comente aqui, diga aqui pra gente, pô, live muito boa, manda um coração, um emoji de engenheiro, o que for, para que a gente, pô, sensacional. Então, que bom que vocês gostaram. Yuri, então vou deixar agora os momentos finais para você dar a sua palavra, botar suas redes sociais, falar mais alguma coisa. E antes de tudo, pessoal, convide a galera, como a gente já comentou, no Instagram da Engiplay, @Engiplay Oficial. Enquanto o Yuri falar, eu vou deixar o nosso Instagram e o dele também. Sigam a gente, marquem a gente, para quem tirou um print, quem tirou uma foto aqui, marca para os outros seguirem a gente também. Sigam a gente, entrem na comunidade Engiplay gratuita. Essas mentorias e muitas outras que a gente tem salvo também dentro da plataforma Engiplay. Traz conteúdo, curso gratuito, vagas de emprego. A gente traz vagas de emprego semanalmente e foi justamente por isso que surgiu essa demanda da live. Quando a galera viu uma vaga de mais de 10 mil lá, chega, brilhou o olho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vou deixar aqui o Yuri se apresentando. Yuri, você tirou a apresentação, se você quiser colocar de novo para mostrar alguma coisa, fique à vontade, eu mostro, que, se eu não me engano, no final tinha Perfeito, agora. informações suas, não era? Deixa eu pegar aqui e já te... Pronto, aí você pode aí dar suas palavras finais, falar suas redes sociais e também agradecer o que ficar por você, o que for melhor para você aí. Beleza. Pessoal, Não chegou não, mas pode ficar à vontade. Se você disser a rede social, eu pego aqui e boto, se preocupe não, pode tocar. Tá bom. Pega a minha pessoal é @Yuri, né? _ Real Contabilidade. E a do escritório, a nossa corporativa é @Real Contabilidade _. Beleza, eu vou colocar aqui, pode ir falando aí o pessoal que você quiser agradecer. Pessoal, muito obrigado um agradecimento assim, né, em especial para você, Danilo, para o Lucas, né, para os meninos que abriram essa oportunidade para nós, da gente poder compartilhar um pouco do conhecimento, longe de a gente saber tudo, viu? Pelo amor de Deus, a gente não tem hora nenhuma essa mentalidade, mas a gente tem sim hoje um bom conteúdo voltado na área, principalmente pela experiência que nós temos no segmento, né? São quase 15 anos
só nisso, vivendo isso 24 horas por dia, né? Fazendo isso cedo, meio-dia, de tarde, como diz o outro, né? Então, isso proporcionou para que a gente trouxesse esse conteúdo para vocês e agradecer, assim, de coração mesmo, cada um que participou, cada um que interagiu conosco aqui, né? E que se tiverem dúvidas, vocês estão, assim, têm a total liberdade de chamar ali nas nossas redes sociais, de nos procurarem, né? Yuri, quero saber melhor como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Vocês podem ter a certeza absoluta que a gente tem a maior disposição em atender todos. Lógico que assim, igual eu te falando, a gente não vai conseguir, às vezes, sanar todas as dúvidas, porque a gente também, o mercado, ele é tão multilateral que, às vezes, assim, até o cara chega com alguma coisa que é nova para mim também, né? Então, assim, mas pode ter certeza, né? Mesmo que eu não saiba, eu faço um compromisso aqui de ir atrás da informação e ajudar cada um de vocês. E o meu muito obrigado. E não deixe de seguir as nossas redes sociais, não, viu? Vai lá, segue a gente. Lá tem muito conteúdo bacana. Então, cada dia a gente está postando, soltando mais conteúdos novos, que às vezes são relevantes para vocês nos dia a dia, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Galera, um abraço. Obrigado, Yuri. Obrigado a todo mundo que participou. E até a próxima. Tamo junto, Valeu demais, encerrando aqui.